Olá, esse slide tem o objetivo de fazer um resumo de dois livros que falam sobre compliance. Então, esse livro, Fundamentos do Compliance, foi escrito por Coriolano Almeida Camargo e Cleobert Santos. Falando do Coriolano Almeida Camargo, ele é advogado, doutor em Direito com certificado internacional em Direito Digital pela Caldwell Community College and Technical Institute, professor da Escola Nacional dos Delegados de Polícia Federal, coordenador do Programa Nacional de Pós-Graduação em Direito Digital e Compliance da Faculdade Damásio, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB de São Paulo, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, árbitro do Arbitral International de Paris, conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp, professor convidado de pós-graduação Mackenzie, mestre em Direito na Sociedade de Informação, professor convidado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Interpol e Conselho da Europa. Já o professor Cleobert Santos, ele é graduado em Tecnologia da Informação pelo Instituto Federal de Tocantins, bacharelando em Direito pela Universidade Federal de Tocantins, pós-graduado em Segurança da Informação pela União Latino-Americana de Tecnologia, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio, pós-graduando em Computação Forense e Perícia Digital, mestre com louvor em Modelagem Computacional de Sistemas, na linha de pesquisa de Blockchain, pela Universidade Federal de Tocantins, servidor público da Justiça Eleitoral, professor convidado das Universidades Estadual e Federal de Tocantins, para os cursos de Direito e Ciência da Computação e para o mestrado em Modelagem Computacional. Professor convidado da Faculdade Mackenzie, de São Paulo, professor visitante da New York Law School, nos Estados Unidos, membro consultor convidado da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB de São Paulo, pesquisador convidado do Grupo de Estudos em Direito Digital e Compliance da Fiesp, e autor de obras sobre tecnologia e direito. O sumário desse livro ele é composto de 8 capítulos, os quais são a ética como fundamento do compliance, introdução ao compliance corporativo, compliance e integridade corporativa, uma breve história do compliance, legislação relacionada ao compliance no exterior, legislação relacionada ao compliance no Brasil, desenvolvimento sustentável e compliance e o cenário atual do compliance no mundo. Falando do primeiro capítulo, a ética como fundamento do compliance, aqui é abordado a evolução ética, iniciado com os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, passa pelos pensadores da Idade Média, como Santo Agostinho, e entra no Renascimento, com exemplo de Maquiavel, e vai até os dias atuais falando dos sociólogos, a exemplo de Max Weber. Também nesse capítulo é dado definições de código de ética. A exemplo, códigos de ética são acordos que estabelecem direitos e deveres de cada corporação e que devem ser respeitados e seguidos por seus colaboradores e demais envolvidos. Então, esse capítulo ele fundamenta compliance, explicando como se construir e o que são os códigos de ética. E fala também da história da evolução dos conceitos de ética durante os vários períodos da humanidade. No capítulo a seguir, que acontece a introdução ao compliance corporativo. Aqui é visto como surgiu o compliance corporativo para a proteção dos negócios das organizações e a imagem delas perante a sociedade. É conceituado a abrangência de compliance, mostrando o que é compliance e o que não é compliance, focando que compliance não é só sobre leis, mas não é sobre leis, e sim como
a forma correta de seguir as leis. É descrita a lei anticorrupção norte-americana e também a lei de prevenção ao combate à corrupção britânica. E finaliza o capítulo com a aplicação da lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que é conhecida como a lei anticorrupção ou a lei da empresa limpa. No capítulo seguinte é abordado compliance e a integridade corporativa, apresentando o sistema de integridade funcional, falando sobre deliberações, que são as tomadas de decisões, as escolhas, as atividades, as ações que são realizadas, os efeitos como produtos das ações, as regras, que são os regimentos, as normas internas e externas, falando sobre as pessoas que compõem a organização, os recursos humanos e o acompanhamento, as avaliações acerca dos demais itens. E nesse capítulo também se aborda os pilares, né, que é o comprometimento e o apoio da alta direção, da alta gestão, a instância responsável pelo programa de integridade, a análise de perfil e riscos, a estruturação das regras e instrumentos e as estratégias de monitoramento contínuo, né, de aperfeiçoamento contínuo do processo de compliance, do programa de compliance. Esse capítulo ele fala sobre a história do compliance, dá uma breve descrição. Ele descreve como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou OCDE, deu o início, né, passando pelo escândalo de Watergate, que culminou com a aprovação em 1977 do Foreign Corrupt Practices Act, com a sigla FCPA, a lei federal americana, que trata de transparência contábil conforme a lei de Securities Exchange Act, chegando na lei anticorrupção britânica da United Kingdom Bribery Act de 2010. Finalizando na resolução de número 2554 do Banco Central Brasil, o Bacen, que tomou como base os princípios elencados pelo Comitê de Basileia, que consiste em punir a lavagem de dinheiro. No capítulo seguinte se fala da legislação relacionada a compliance no exterior. Então, nesse capítulo ele fala sobre as regras, né, os códigos de ética adotados pela Comunidade Europeia do Carvão e Aço, da Comunidade Econômica Europeia, da União Europeia, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, do Organismo Europeu Antifraude, da luta antifraude, do Sistema de Informação Antifraude, e fala como é que é estabelecido, quais são os códigos de compliance anticorrupção na Alemanha, na Turquia, na Coreia do Sul e no Brasil. No capítulo posterior, ele fala das legislações adotadas no Brasil. E aí ele coloca a definição de suborno, a definição de funcionário público, quais são as contribuições políticas, do suborno, que é chamado suborno doméstico, quando há entre entes privados comportamento anti-compliance, né, comportamento antiético, e definição de funcionário público estrangeiro em relação a comportamentos antiéticos de funcionários de embaixadas. No penúltimo capítulo, ele fala sobre o desenvolvimento sustentável e compliance. Então, ele entra no aspecto de compliance social, econômico, ambiental, direitos humanos, relação de trabalho, meio ambiente e ações anticorrupção. Finalizando com o capítulo que fala do cenário atual de compliance no mundo. Então, ele fala do compliance humano, compliance verde, que é o compliance sustentável, de marketing de compliance, de governança e inteligência artificial, de IoT compliance e boas práticas de compliance. Aí finaliza-se esse livro. E aí entramos no segundo livro, que é Compliance Descomplicado, um guia simples e direto sobre programas de compliance. Ele foi escrito por Alexandre da Cunha Serpa.
Então, falando um pouco do Alexandre Serpa, ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista, pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, certificado em Machine Learning pela Stanford University, tem essa certificação CPC-A, a certificação profissional em Compliance e Corrupção pela Lex Certification Board, e tem essa outra CCEP, que é o Certified Compliance and Ethics Professional. Bom, o livro é dividido nos seguintes capítulos. Ele fala sobre o que é e o que não é compliance, o que compõe um programa de compliance efetivo, qual a verdadeira função de um profissional de compliance, que é o chamado Compliance Officer, avaliação de riscos e determinação de respostas aos riscos, definição de políticas e procedimentos, suporte à alta administração, comunicação e treinamento, monitoramento e auditoria do funcionamento do programa, disponibilização de um mecanismo para reporte e auxílio, investigação, resposta e condutas inconsistentes, e finaliza com melhoria contínua. Bom, o primeiro capítulo, ele explica o que é e o que não é compliance, né? Nesse capítulo é frisado que os programas de compliance não são sobre leis, mas sobre seguir as leis. Também é exposto que programas de compliance não são apenas programas anticorrupção, ele é algo muito mais abrangente, porque ele trabalha com a ética, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, e é dado definições, né? Exemplo de um programa pelo qual uma organização consiga prevenir e detectar condutas criminosas e ilegais, e também promover uma cultura que encoraje o cumprimento das leis e uma conduta ética. Esse capítulo ele fala sobre o que compõe um programa de compliance, e aqui eu elenquei essas 8 composições de um programa de compliance. Então, o primeiro é a avaliação de riscos e determinação de respostas a esses riscos. O segundo é a definição de políticas e procedimentos. O terceiro é o suporte da alta gestão. O quarto é comunicação e treinamento. O quinto é monitoramento e auditoria do funcionamento do programa. O sexto é a disponibilização de um mecanismo para reporte e auxílio. O sétimo é a investigação e respostas para condutas inconsistentes, e finaliza com a melhoria contínua. Esse capítulo ele fala sobre a função de um Compliance Officer, né? Então, ele aborda os aspectos, as características que se espera de um Compliance Officer, o que ele deve e não deve se preocupar. Então, aí trouxe essas 2 frases, né, tiradas desse capítulo. Os verdadeiros Compliance Officers de uma organização são todos e cada um dos funcionários da organização. A cada ação de uma pessoa que trabalha em uma organização é o que define um programa de compliance. Esse capítulo ele se fala sobre gestão de risco, né? Se explica o que é risco, se define o que é risco, fala sobre as estratégias de gestão de risco. Então, nesse capítulo ele classifica os riscos em 2 tipos, inerentes e residuais. Os inerentes são os riscos naturais, inerentes às operações, produtos, mercados e momentos das organizações, sem se levar em conta as ações de gestão de risco, como os controles, ou seja, são os riscos que a empresa está exposta apenas por existir e por realizar suas operações. Já os riscos residuais são os riscos inerentes já com a aplicação das ações de gestão de riscos e controles, também chamados de riscos líquidos. Aqui ele coloca, né, como trabalhar na gestão de risco em relação a aceite, a eliminação do risco, mitigação e transferência. No capítulo seguinte, ele fala sobre a definição de políticas e procedimentos. Então, aqui eu elenquei os 4 itens que são abordados nesse capítulo. Um documento do tipo Código de Conduta, que é imprescindível para servir como ponto de partida e introduzir de forma simples e direta para os diversos assuntos componentes do programa de compliance.
O segundo é cada uma das políticas e procedimentos deverá obrigatoriamente ser ligada a um tema já constante no Código de Conduta. O terceiro, todas as políticas e procedimentos deverão estar disponibilizados em relatório centralizado ou descentralizado, físico ou eletrônico, e deverão estar prontamente disponíveis quando necessários. E o quarto, a linguagem utilizada nas políticas e procedimentos deverá ser clara, acessível e de fácil entendimento para todos os funcionários. E aí segue com um capítulo que fala sobre o suporte da alta gestão, da alta administração. O suporte da alta administração pode ser entendido como um dos pilares mais importantes, se não o mais importante, de um programa de compliance, pois não somente se fala de uma questão de alocação de recursos para o programa, mas também das ações e exemplos dos gestores da empresa em todos os níveis de gestão. Aqui ele dá vários exemplos de como é importante ter o exemplo da alta gestão para que todos os demais níveis, o nível tático e o nível operacional, possam usar o nível estratégico como exemplo de conduta, de ética organizacional e pessoal. E aí vem o capítulo de comunicação e treinamento. Aqui, nesse livro, ele dá várias sugestões de como disseminar o código de ética, de conduta dentro da organização, através de jornais internos, de quadro de avisos, e-mails de comunicação, blog dos executivos da empresa, televisão interna, sessões de cinema, materiais lúdicos, inserções em apresentações. Mas ele dá uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para fomentar o código de ética dentro da organização, os que foram definidos e devem ser monitorados pelo Compliance Officer. E aí vem o capítulo que fala sobre monitoramento e auditoria do funcionamento do programa. Ele mostra como o monitoramento pode ser realizado pelo responsável pelas atividades do programa de compliance, e a auditoria deve ser realizada por alguém ou alguma função independente da realização das atividades. No capítulo que se segue, ele fala sobre a disponibilização de um mecanismo para reporte e auxílio, que é a utilização de canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes. Bom, o penúltimo capítulo do livro fala sobre a investigação, respostas e condutas inconsistentes. Nesse capítulo é apresentado como se deve fazer um processo de investigação, que é um exercício de verificação de fatos. As investigações devem determinar de forma plena e com credibilidade o que aconteceu em relação a um problema e se houve uma conduta imprópria ou não. Quais foram as circunstâncias, quem estava envolvido e se uma violação de leis ou políticas internas ocorreu. E seguindo esse capítulo, é finalizado com um capítulo de melhoria contínua. Então, isso que compõe os dois livros que eu os recomendei para leitura e entendimento do que é compliance.